No início dos anos 30, Hélio Gracie e seus irmãos eram um assunto da cidade do Rio de Janeiro. Apesar das críticas à violência, o público delirava com as demonstrações de jiu-jitsu. Os eventos de luta passaram a ter um destaque e ser um grande atrativo para a população na época, que não tinham muitas distrações. Graças à sua técnica inovadora, Hélio tinha virado a estrela do clã Gracie. Deixado de lado, Jorge decidiu se desligar dos irmãos. A minha família já ali, naquele embrião, já passou a expor as suas divergências publicamente. Mas no auge do sucesso, em 1934, Hélio e seus irmãos seriam condenados pela agressão a Manuel Rufino dos Santos. Foram condenados a 2 anos e meio de cadeia e começaram a servir. O Getúlio, quando soube que os irmãos Gracie tinham sido mandados para a cadeia, começou a receber uma pressão da sociedade da época para que soltassem os irmãos Gracie. E assinou o indulto presidencial, tirando todo mundo da cadeia. Então tinha história em quadrinho com Hélio Gracie, tinham reportagens enormes nas principais revistas do Brasil, na Manchete, no Cruzeiro, em todas elas. Era hora de Hélio Gracie testar o jiu-jitsu brasileiro contra um mestre da luta japonesa. O escolhido foi Taro Miyake. Quando aparecia um japonês, havia uma mobilização, porque aí era a oportunidade de demonstrar e medir o conhecimento do jiu-jitsu. Um lutador famoso no mundo inteiro, que amarrava uma corda no pescoço nele, 2 homens puxando, um de cada lado, ele resistia. O grande mestre Hélio Gracie pegou ele no estrangulamento, ele não bateu, dormiu. A vitória sobre Miyake levou Hélio a desafiar adversários cada vez mais impressionantes. Eles ficaram aqui para aquela bucha de quem é que vai parar esse sujeito. E com esses desafios, Miyake, Masagoshi, quer dizer, Yano, quer dizer, a opção de gente que lutou, o Ono, quer dizer, as lutas vinham acontecendo e o prestígio do Hélio Gracie ia cada vez aumentando mais. Hoje eu estou concluindo que os caras ficavam traumatizados com a minha presença, entende? Porque as lutas que eu tive, eu às vezes fico sem entender como é que eu consigo ganhar um quê daquele tamanho. Mas sem ódio, ele enfrentava, compreendeu? Sempre baseado, vamos dizer assim, que eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha técnica é insuperável. There's no anger, there's control of your emotions. You control your emotions in a fight, you control your emotions in an argument. Ele sempre falou antes das lutas, meu filho, não bate nos seus adversários. Eu falava, peraí, papai, não bate nos adversários? Quando você quer dar um soco em alguém, você se expõe a levar um soco também. Mas agora é minha vez, deixa eu bater em alguém, pai, deixa eu quebrar a cara de alguém. Ele falou, meu filho, você é grande. Para ele eu era grande. Você é grande, você é forte. Se você cair por cima dos adversários, não há por que bater, arrebentar a cara do sujeito. Com as vitórias, logo veio o assédio das mulheres. Nunca tive relações com uma mulher que não admitisse ter filho. Olhar para uma mulher e dizer, mas que filho virá dessa mulher? A vida do homem é dirigida para a luta. A mulher é para procriar. Ter um filho 9 meses ali, cultivar, depois amamentar o filho, quer dizer, ele achava isso uma coisa tão importante para a raça humana, o ser humano, que ele achava que essa era a principal missão da mulher. Quando eu comecei a competir, a mulher que chegou uma vez para mim e falou, nossa, você é muito bonita para estar lutando. A mulher foi feita exclusivamente para ser esposa, mãe e cuidar dos filhos. Toda mulher que não faz isso, não é exatamente isso, ela não está certa. Mas também, antigamente, as mulheres não podiam nem votar. Então, tem essa mentalidade dos homens da época, né? As mulheres não tinham direito nenhum. Mas as coisas foram evoluindo e na família Gracie não foi diferente. Em 37, Hélio conhece Margarida, a mãe que escolheria para seus filhos. Não é muito simpática e tal. Apenas 18 anos e já era divorciada com 2 filhos. Seu pai era um poderoso empresário.
E quando o papai se aproximou dela, o meu avô, naturalmente, falou: esse cara é outro caça-níquel chileno. Eventualmente, a mãe resolveu que ia casar com o papai mesmo. Falou: olha, o negócio é o seguinte, eu vou casar com ela, e resolveu, e pronto. Era o início de uma nova fase na vida de Hélio Gracie. Mas suas lutas mais importantes ainda estavam por vir. Hélio tinha se tornado marido, professor e lutador famoso. Mas seu maior sonho ainda era ser pai. Ele queria ter o timinho dele também, porque o tio Carlos tinha uns filhos dele, não sei o quê. O papai sempre queria ter filho, porque ele queria dar ideia de família, foi um cara muito ligado a esse tipo de coisa, sempre gostou muito de criança. Carlos Gracie, que estava viúvo há pouco tempo, faria a Hélio uma oferta incomum. Então ele estava com um monte de filho, casou-se com uma outra mulher que não tratava as crianças muito bem. A parceria dele do tio Hélio era tão intensa que os primeiros 7 filhos do meu pai, os filhos do primeiro casamento e mais 2 que ele teve, quando ele casou pela segunda vez, ele deu pro tio Hélio criar. E o papai, que adorava criança, louco para ter filho, falou: pois não. Pumba. Ele assumiu os 7 filhos do tio Carlos, que vieram morar com ele, papai e a mamãe. Então, um dia não tem filho nenhum, no outro dia tem 7 filhos já, o pessoalzinho já grandinho. Em 1947, os irmãos Carlos e Hélio abriam uma nova academia que iria fazer história. E ali eles passaram a ensinar e aquilo virou uma Kodokan brasileira. E formou-se uma das grandes equipes de jiu-jitsu da época. O que o Hélio Gracie fez com a Academia Gracie foi uma escola de samurais. O método que ele criou de defesa pessoal, que atraía as pessoas mais variadas, o pobre, o rico, e, evidentemente, atraía também pessoas muito importantes, né? Grandes empresários, políticos, presidentes da República. Você passa por algumas ruas do Rio de Janeiro, você vê o nome das pessoas e fala: pô, rapaz, esse cara foi aluno. Quer dizer, uma pessoa de gente ilustre, que tem nome de rua, foi aluno do Hélio Gracie. O Hélio dava uma ênfase muito grande à defesa pessoal e, ao lado dessa eficiência do jiu-jitsu, técnica do jiu-jitsu, tinha toda uma filosofia de vida. Eles incentivavam a garotada a não fumar, a não beber. Eu nunca experimentei uma cerveja ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Pelo que eu aprendi com ele, pelo exemplo dele, do meu pai. Eles criaram uma religião. O jiu-jitsu virou uma verdadeira religião, uma doutrina de vida, uma filosofia. É uma coisa realmente impressionante. Só você vivendo perto deles para você ver. Não é à toa que eles têm uma legião tão grande de seguidores, né? Com a academia a todo vapor, Hélio passou a desafiar todos os grandes lutadores brasileiros e internacionais. Hélio Gracie desafiou uma trupe de japoneses que esteve no Brasil na época, que era formado pela equipe do Kimura. Ao desafiar Masahiko Kimura, o campeão mundial de jiu-jitsu, Hélio teria uma decepção. Ele não aceitou o desafio, argumentando que ele, Kimura, era campeão do mundo e o Hélio Gracie era um desconhecido. O Kimura pesava quase o dobro do peso do Hélio Gracie, então não fazia mais do que obrigação, como campeão do mundo, de ganhar de um lutador leve. Se você quiser lutar com alguém, diz o Kimura, luta com o Kato, que é o vice-campeão do mundo, é só 20 quilos mais pesado que você e vai te ganhar com a mesma facilidade que eu te ganho. Mas antes da luta com Kato, Hélio Gracie quebraria uma costela treinando. Os médicos não queriam deixar lutar. Não queriam deixar lutar com medo de perfurar o pulmão, né? Que é um troço perigoso aberto. Lutaram no Maracanã, primeira luta em 51, setembro de 51, e houve empate. Então ele falou, olha, pro Carlos Gracie, falou: Carlos, eu acho que se eu lutar com esse cara de novo, quando eu tiver bom na costela, eu ganho dele. Revanche em São Paulo. Ele deu uma surra no cara e ganhou ele no kimono. O estrangulamento do kimono, que precisa de muita habilidade. O Hélio Gracie pegou ele no estrangulamento da guarda, virou pro juiz e falou: olha, ele tá dormindo. Ele falou: não, ele não bateu, continua. Ele falou: você quer que eu mate o homem? Aí soltou. O jeito virou pro lado e apagou, ficou por isso mesmo.
Conclusão. Acabou a luta, o Kimura acabou subindo no ringue. Naquele momento ele aceitou o desafio do Hélio Gracie. Kimura declarou nos jornais que se não vencesse o Hélio Gracie em 3 minutos, consideraria o Hélio vencedor da luta. Era uma luta histórica. A primeira vez que um brasileiro lutava contra um campeão mundial. Ele aguentou o Kimura, um homem de 98 quilos, amassando o Hélio Gracie. Várias vezes ele ficou com falta de ar. Que o papai falou que parecia que estava dentro de um liquidificador, entendeu? Ele não conseguia nem pensar em nada, era prrr, o tempo todo. Quando chegou na metade do segundo round, na mesma coisa, ele disse, pô, eu não tenho como ganhar desse cara. E até que o negócio chegou a um ponto que, eventualmente, no 3º minuto do segundo round, o Kimura tinha o papai numa chave de braço, chamada chave do Kimura, para fazer homenagem a ele, Kimura. E o braço estava tão torcido que o papai estava vendo a mão dele já aqui. E o Hélio não bateu, o Carlos, então, é que interrompeu a luta para não quebrar o braço do Hélio. Aos 13 minutos de combate, a primeira derrota de Hélio tinha sabor de vitória. Inclusive, depois deu uma entrevista já no Japão, dizendo que nunca esperaram encontrar no Brasil um jiu-jitsu tão avançado. Ou seja, perder para o Kimura foi o auge do desenvolvimento técnico do papai em termos de reconhecimento do trabalho que ele fez em prol do jiu-jitsu. Para Hélio, só restava um desafio: criar o seu próprio exército para conquistar o mundo.